Se o seu filho tem autismo e o BPC-LOAS ele foi negado, talvez o erro esteja no laudo médico que você apresentou ou deveria ter apresentado para o INSS quando você fez o requerimento do benefício. Meu nome é Thiago Enamori, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que deve conter num laudo médico quando você vai fazer o requerimento do INSS. E esse laudo ele é indispensável para a concessão mais fácil do benefício. Quando você dá entrada no benefício assistencial do seu filho, no BPC-LOAS, como eu expliquei nos vídeos anteriores, o BPC ele é concedido para quem tenha a deficiência e também preenche o requisito de miserabilidade ou vulnerabilidade social. No caso da deficiência, do autismo, deve ficar comprovado o impedimento de longo prazo. O impedimento de longo prazo são aquelas barreiras sociais que o seu filho vai enfrentar para ser um igual em toda a sociedade. Quando você deu entrada no benefício assistencial, no BPC-LOAS, o seu filho ele vai ser submetido a uma perícia médica no INSS. Você vai pegar o seu filho, vai levar até a agência do INSS para que um perito médico federal ele avalie o seu filho. Quando o perito vai avaliar o seu filho, talvez ali seja o primeiro contato que o perito está tendo com o seu filho. Se você não apresentou nenhum documento médico no pedido, quando você dá entrada no benefício, você tem a opção de colocar anexos ao pedido. Lá nos anexos você pode colocar laudos médicos, relatórios escolares, relatórios de psicólogos, entre outros. Se você não coloca, ali na perícia vai ser o primeiro contato que o perito vai estar tendo com seu filho. E sendo o primeiro contato na perícia, às vezes o seu filho ele não está demonstrando todos os sinais de autismo que ele apresenta diariamente. A gente sabe que às vezes o seu filho ele pode estar sob efeito de medicamentos, aquele dia ele está um dia mais ativo, ou se ele é uma criança autista muito ativa, aquele dia ele pode estar um pouco mais retraído. Numa perícia que dura poucos minutos, dificilmente o perito vai conseguir dar um diagnóstico perfeito sobre o seu filho. Então, o que é necessário? Que você tenha toda uma documentação médica, um acompanhamento médico, um relatório mais completo do seu filho. Não só um relatório médico contendo o CID, falando que o seu filho tem autismo em determinado grau. Isso às vezes não é o suficiente. É necessário que você tenha uma documentação médica comprobatória de tudo o que o seu filho apresenta. Aqui nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos de laudos médicos que, na minha concepção, são perfeitos para a concessão do benefício, ou mesmo se o benefício não for concedido ali no INSS, você tem força suficiente para brigar judicialmente ou para um recurso. Aqui eu deixo um laudo com vocês de uma médica neurologista que, além de diagnosticar ele com autismo, ele coloca também que a criança ela apresenta transtorno de fala e agitação psicomotora. Ela deixa também descrito que a criança ela apresenta prejuízo nas relações sociais, comportamento restrito e repetitivos e apego a uma rotina e necessita sempre de um auxílio para atividades da vida diária. Ou seja, além dela deixar claro que a criança tem o autismo, ela descreve muito bem os problemas que essa criança tem e o mais importante, que ela precisa de um auxílio na vida diária dela, ou seja, sempre de um adulto responsável. Isso já demonstra também um comprometimento do grupo familiar. Aqui também temos o relatório de um psiquiatra que ele vai muito além de só escrever que a criança tem autismo e colocar o CID. Ele faz um laudo completo falando que a criança tem dificuldades significativas na comunicação, fala reduzida, comprometimento nas interações sociais e na regulação emocional. Então, ele não fica restrito somente a um laudo, a um diagnóstico. Ele abrange, ele vai muito mais além, falando todos os problemas que essa criança tem. Um documento importante também que você pode apresentar são não os relatórios médicos, mas também os encaminhamentos para outros profissionais ou para outras terapias. Aqui tem um exemplo de um encaminhamento para a terapia ABA. A terapia ABA é um tipo de terapia para ajudar o seu filho a desenvolver a aprendizagem em habilidades de comunicação, sociais e autonomia. Se vocês observarem o encaminhamento comigo, vocês vão observar que foram pedidos 3 sessões semanais de psicologia, uma sessão semanal de fono,
uma sessão de terapia ocupacional e uma sessão de fisioterapia. Ou seja, essa criança ela tem que ser assistida quase que diariamente por algum profissional. Isso demonstra não só a gravidade do problema dessa criança, do autismo dessa criança, mas também o comprometimento do grupo familiar. Essa criança ela deve ser acompanhada por um adulto responsável, geralmente o pai ou a mãe, e isso faz com que esse pai ou mãe ele fique impedido de trabalhar, porque ele vai precisar dar um suporte quase que o dia inteiro para o filho. Então, isso já demonstra um comprometimento do grupo familiar, não só na parte da deficiência da criança, mas também na parte da vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar. E os laudos relatórios que você apresenta para o INSS, eles não se restringem a laudos médicos. Aqui nesse exemplo, eu deixo com vocês um relatório escolar. Aqui, a professora que fez o relatório, ela fala que a criança, ela atende a comandos simples, mas que ela sempre necessita de um acompanhamento de adulto para que ela não se desvie da ação que tem que ser realizada. A professora, ela deixa descrito também que a criança, ela se dispersa, ela não consegue concluir com autonomia as atividades a serem realizadas na sala de aula. Todos esses pequenos detalhes, eles reforçam a condição da criança, de que ela tem o autismo e como esse autismo atrapalha na vida dela diariamente. Então, se você faz o pedido do BPC e você não tem esses documentos, o perito ele só tem aquele momento da perícia para avaliar o seu filho. Ele tem que avaliar uma vida pregressa inteira do seu filho em alguns minutos, sem qualquer documentação médica. Então ele vai se basear naquele momento que ele está avaliando o seu filho, quais as características que ele apresenta naquele momento da perícia. Se você apresentar esses documentos para o perito, seja levando ele pessoalmente na perícia ou anexando no pedido, o perito ele vai ter laudos médicos e escolares em que ficam descritas as restrições, as dificuldades que o seu filho tem, assim ele pode dar um melhor embasamento na decisão dele, concedendo ou negando o benefício. Em caso de negativa, esses documentos servirão como base, no qual você explicou para o perito, mostrou, ficou demonstrado todos os impedimentos que o seu filho tem. Assim, você tem mais força para um possível recurso ou uma possível ação judicial. Bom, espero que tenha ficado claro como devem ser esses laudos médicos e aguardo vocês em um próximo vídeo para que você consiga um melhor benefício para o seu filho.